Eu preciso tratar essa questão da causa e efeito dentro do contexto do propósito de Deus na criação do homem. Colocando o homem num ambiente, entre aspas, hostil, na verdade um ambiente perigoso, né, que o homem foi criado. A gente sabe quantos riscos, desde a infância, o ser humano corre, não é? Durante o período da sua vida, do seu crescimento, quantas lições ele não tem que aprender. Primeiro, aprender a lidar com as questões das leis básicas da física, do mundo em que ele vive, né? As consequências que ele vai colher em função das escolhas que ele fizer. Então é um aprendizado desde a infância a respeito desses princípios físicos, do mundo físico, mas também não podemos deixar de fora a questão das leis espirituais, da maneira com que Deus criou também o mundo espiritual, as escolhas que o ser humano faz, não apenas com relação às leis da física, mas também com relação às leis espirituais criadas por Deus, que são tão reais quanto as leis da física. Então é nesse contexto que eu quero tratar causa e efeito. A própria Bíblia nos fala que não existe maldição sem causa e que também Deus nos adverte que tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Então, todas as nossas ações, a física já diz, né? A elas corresponde uma reação igual contrária. Em termos de uma força, de um impacto, é uma das leis da física. E essas leis existem também no contexto do mundo espiritual. Ou seja, Deus nos criou num ambiente, nos criou com a liberdade de escolha, nos criou com um ambiente em que existem riscos, não só do mundo físico, que podem afetar ou de alguma maneira prejudicar a nossa saúde, nossa integridade física, mas também a nossa integridade moral e a nossa integridade espiritual. E aí eu já estou falando de consequências eternas, não é? Que a Bíblia nos adverte também, que nós podemos colher consequências eternas também, dependendo das nossas escolhas. E eu gosto de tratar um pouco a respeito desse tema, porque é uma coisa que está inerente ao ser humano, né? O ser humano, até estudando através da ciência, hoje, diagnóstico hoje na medicina, não é? Toda a ciência está baseada nessa questão de causa e efeito, né? Existem os experimentos, né? A questão empírica de como as coisas funcionam através de laboratório, de experimento, e isso tudo é colocado em termos de fórmulas, isso tudo é entendido, isso tudo é calculado, né? Isso tudo é observado, e o homem tem essa capacidade, então, de saber qual é o caminho. Por exemplo, na construção civil, você precisa fazer uma boa estrutura, você precisa fazer um projeto adequado, com ferragem suficiente para poder absorver aquele esforço. Então, tudo isso na natureza é estudado. E desde que a gente começa a se deparar e ter consciência, a gente tem esse questionamento, não é? Não só através da física, mas uma consequência nossa, às vezes uma tristeza gerada na alma, às vezes uma doença mesmo que nós adquirimos, e a primeira questão que nós temos é por que eu estou sofrendo isso? Qual é a causa desse efeito ruim que eu estou experimentando? E é dentro desse contexto que eu gostaria de compartilhar esse pensamento que eu tenho à luz realmente da palavra de Deus. A gente sabe que lá no Éden, né, Adão e Eva, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, com o consentimento. Deus já sabia, né, como tudo ocorreria, né, tanto que ele permitiu que a serpente ali, que é o inimigo das nossas almas, né, personalizado ali na serpente, viesse desviar o homem, ou tentar o homem, fazer com que o homem desobedecesse a Deus,
ou colocasse em xeque a palavra de Deus e agisse, né, de uma maneira contrária e absurda, né, contra o próprio Criador, não ouvindo o que Deus havia dito, que não deveria comer da árvore, do fruto daquela árvore específica, e o homem acaba fazendo isso, tem a primeira escolha que gera uma consequência não só para ele, mas para toda a humanidade, é como a Bíblia nos apresenta. E esse ambiente hostil, então, a partir daquele momento, é decretado por Deus para o homem para cumprir o propósito, para que cada homem tenha uma experiência nessa terra e possa fazer as escolhas, ser moldado segundo o caráter de Deus para herdar a vida eterna com Deus. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano, como a gente tem falado aqui no canal, tem falado em outros vídeos. E eu quero destacar 4 causas básicas que explicam as consequências nas nossas vidas, principalmente nessa área espiritual, mas também na área física, né? Então, e é disso que eu estou falando, é quando nós erramos. E o que é errar, né? E a gente costuma dizer que pecar é errar o alvo, né? Então, quando se diz que o homem pecou, ele errou o alvo, ou seja, ele se desviou do caminho que Deus mostrou para ele seguir. A Bíblia nos diz também que existe um caminho bom para que nós venhamos a produzir boas obras nessa vida. Então Deus colocou um ambiente perigoso, mas Ele mostrou o caminho. Ele nos revela através da sua palavra qual é esse caminho seguro. Só que nós estamos num processo de aprendizado e nós erramos muito. Ninguém pode dizer que nunca errou. E toda vez que você erra, você colhe a consequência. Então, os 4 aspectos. Primeira consequência que você vai colher através dos seus próprios erros. Quando nós erramos, nós colhemos a consequência do nosso erro, né? Um erro de cálculo, você tropeça, uma imprudência no volante, você comete um erro, uma distração, qualquer tipo de erro, voluntário ou involuntário, vai gerar uma consequência na tua vida. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você se encontra numa situação de uma consequência, né, que te afeta, é: onde eu errei? Eu acho que a maioria das pessoas faz esse tipo de pergunta. Segunda consequência, né, ou segunda situação em que você vai colher as consequências do erro. Não é mais do teu próprio erro, mas você vai colher consequências também do erro de uma outra pessoa, de um próximo teu. Todo mundo já pode pensar num acidente de carro, o camarada estava bêbado, ele bate no teu carro, quebra a tua perna, sei lá, né, dá um prejuízo. Por quê? Você, na verdade, naquele momento não cometeu nenhum erro, mas alguém próximo de você cometeu um erro e isso pode gerar consequência na tua vida. Então, muitas vezes, a resposta a essa pergunta, qual é a causa disso que eu estou vivendo, a resposta pode estar na consequência do erro de alguma pessoa próxima a você. Então, esse é o segundo aspecto, né, da colheita, quando nós nos vemos vivendo uma consequência ruim na nossa vida, pelo nosso próprio erro, em primeiro lugar, pelo erro de uma pessoa próxima. Existe um terceiro aspecto também, que aí seria um erro por ignorância, né, da própria humanidade como um todo, né? Eu até gosto de citar um exemplo com relação a isso, a questão das caixas de água de fibrocimento, né? Que é um pó de vidro que está ali, que começa, quando faz uma limpeza, solta aquele pó de vidro, aquilo desce pelo cano. Às vezes a criança bebe uma água de uma torneira direto, sem passar por um filtro, pronto, está jogando pó de vidro para dentro do organismo. Isso é extremamente cancerígeno, né? Eu tive câncer na minha vida, já por 2 vezes, tive 2 tumores na minha vida. No primeiro tumor eu perguntei: poxa, mas por que comigo? Qual a causa, né? Não que eu não tivesse pecado, que eu não tivesse erro, né?
Mas a resposta que eu tive na época foi isso. Pode ter gerado por um erro coletivo. Então a gente está vendo aqui que o ser humano procurando acertar, né, desenvolvendo a tecnologia, fazendo... Hoje se fala muito na questão do Wi-Fi, né, da radiação que corre no campo eletromagnético da Terra, né, através dessas ondas, micro-ondas, tantas coisas que estão no ar hoje que a gente não conhece os efeitos, né? São causas que a gente ainda está estudando os efeitos. Então, o terceiro aspecto, primeiro o erro pessoal, meu próprio erro, eu vou colher as minhas consequências. Segundo, o erro do meu próximo, quando ele erra, ele pode gerar consequência para mim. E terceiro, eu vivo num mundo em que nós não somos perfeitos. E nós cometemos erros coletivos, né? Como sendo, então, consequência de algo que foi gerado, criado pelo próprio homem, mas que tem consequências que o homem desconhece. E com o tempo ele começa a conhecer, então, e começa a evitar reproduzir esses erros. Tá certo? E o quarto, qual seria, né? Vamos dizer assim, a causa do meu sofrimento, que é disso que eu estou tentando tratar, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar, né, por consequências ruins nessa vida. Nós queremos aprender, né, qual é o caminho seguro, né, para trilhar em todas as áreas, né? Primeiro, da própria natureza, né, a questão da própria física, que pode gerar um dano físico, corporal, né, através de qualquer tipo de trauma. E também as questões espirituais, que a gente tem que saber também como viver para não colher consequências no mundo espiritual. E aqui existem consequências eternas. Então, talvez seja mais perigoso, né, do que o próprio mundo físico. Seria esse mundo espiritual que a gente vive. E, para mim, a quarta explicação de você estar vivendo hoje um sofrimento ou vivendo uma consequência, né, de algo, a causa do teu sofrimento hoje, se não é nenhuma dessas três que eu citei até agora, sabe o que pode ser? Pode ser Deus cumprindo o propósito dele na tua vida também. A gente costuma usar a expressão do batismo do sofrimento. É o momento que o próprio Deus permite que você passe por uma situação difícil, para que você possa conhecê-lo mais, você possa experimentar do livramento de Deus, que você se aproxime dele, que você desperte muitas vezes para essas questões espirituais, porque Deus, o propósito dele não é que você seja feliz apenas nesta terra, nesta vida, mas muito mais que você seja feliz eternamente na presença dele. Então a prioridade de Deus não é o teu bem-estar nessa terra, então ele pode permitir sim que você passe por sofrimento. Se você tiver curiosidade com relação a esse tema, abre a tua Bíblia e dá uma lida no livro de Jó. É tremendo, é um livro que a gente entende que foi o primeiro livro escrito, né? Mas ele já resume ali essa questão do propósito de Deus para a vida do homem. Jó chega num momento da vida dele que ele fala: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Através do sofrimento, Deus teve uma experiência com Deus que o tornou inabalável, né? E o tornou conhecedor desse Deus, que é a coisa mais importante para nós durante o nosso tempo aqui na Terra. É ter relacionamento com esse Deus, é termos conhecimento desse Deus através da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não é? E é através dele, ele é o único caminho que conduz ao Pai, que conduz à vida eterna, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero te ver, ou que você me veja num próximo vídeo, tá bom? Tudo de bom para você.